Fala, gente, olha só, estou com a Bíblia aberta e eu quero te falar sobre um personagem muito conhecido, que é o personagem de Zaqueu. Zaqueu, aqui na Bíblia, capítulo 19 de Lucas, ele é conhecido como o homem que queria ver Jesus. Eu quero extrair com você aqui algumas lições e eu sei que essas lições que eu vou extrair aqui com vocês vai ser bênção para a sua vida, você vai pregar isso na sua igreja, você vai anotar a partir de agora, por isso que é importante você já pegar agora a sua Bíblia, o seu papel, a sua caneta, para você anotar. E eu vou te dizer que esse personagem, ele tem sofrido muitos ataques de muitas pessoas que não entendem a questão desse texto. E aí rotulam Zaqueu de roubador, de ladrão. Mas eu vou te mostrar no texto algumas coisas, entre elas, que Zaqueu não era ladrão. Eu vou te provar usando a própria Bíblia. Então vamos lá. O texto começa assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Em primeiro lugar, eu queria que você grifasse esse nome, porque os nomes na Bíblia, eles têm uma importância muito grande. Para você entender a história por trás da vida de Zaqueu, você tem que entender o significado de seu nome. Zaqueu, no hebraico, significa puro, significa limpo. Ou seja, Zaqueu, ele tem esse título, não é à toa. O texto vai dizer que ele era chefe dos publicanos e era rico. A questão é, se Zaqueu é rico, então todo mundo deduz que Zaqueu roubava. Por quê? Porque a prática de alguns publicanos era que eles cobravam a mais para reter uma parte. Então os publicanos, eles eram odiados pela nação de Israel. Por quê? Porque eles eram considerados traidores. Eles, sendo judeus, trabalhavam para o Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo. Então eles eram considerados traidores. Então, dentro dessa visão, dentro dessa perspectiva, o rótulo que é colocado sobre a vida de Zaqueu, será que realmente procede, biblicamente falando? Será que eu tenho como defender isso? Claro que não. Por quê? Veja bem, o texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. Aqui eu já quero te dar uma informação muito importante. Você pode ver nos 4 evangelhos que muita gente que procurava Jesus, só procurava Jesus porque tinha um filho doente, tinha uma filha doente, precisava de uma cura, alguém que estava leproso, alguém que estava cego, alguém que estava manco, só gente que precisava realmente de um milagre. Agora, se você for pegar a história de Zaqueu, você vai perceber que Zaqueu procura Jesus não porque ele precisava de uma cura, não porque ele precisava de um milagre, não porque ele precisava de uma cura para sua esposa, para sua filha, para os seus filhos. Não, não, não. Zaqueu procurou Jesus só para ver quem ele é. Ou seja, Zaqueu não procurou Jesus pelo que Jesus tinha para oferecer, porque Zaqueu não precisava de dinheiro, porque Zaqueu era rico. Zaqueu não precisava de cura, porque ele era saudável. Zaqueu tinha uma família estabilizada, ele não vai lá pedir pela sua família. Não, mas o texto mostra que a sua busca é justamente para ver quem é Jesus. Ou seja, ele não vai atrás de Jesus pelo que Jesus tem para lhe oferecer. Na verdade, ele vai atrás de Jesus por quem Jesus é. Então aqui eu já posso extrair, principalmente você que prega, você já vai extrair algumas coisas aqui muito preciosas, porque Zaqueu é o tipo de crente que ele vai até Jesus não pelo que Jesus pode dar, não pelo que Jesus tem para oferecer, mas ele sabe que ele precisa ir até Jesus pelo que Jesus é. E o texto mostra que quando ele tem esse desejo de querer ver Jesus, ele corre adiante, faz uma gestão e pensa, olha, ele está entrando em Jericó, então ele vai passar exatamente aqui. É exatamente aqui que eu vou ficar. Ele era de pequena estatura, a Bíblia diz isso, ele era pequeno, então ele sobe no sicômoro para ver quem era Jesus. Jesus passando por ali, exatamente no lugar que ele disse que Jesus ia passar, Jesus passou, chegou no local exato onde ele estava. Jesus olha para cima e diz, Zaqueu. Sabe o que é isso? Talvez a fama de Zaqueu era grande, porque ele era um chefe dos cobradores de impostos. Talvez Jesus o conhecia. Mas, se Jesus não o conhecia, isso aqui é fenomenal. Por quê? Porque ele olha para cima e sabe exatamente quem era Zaqueu. Ele chama-o pelo nome, assim como Deus chamou Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. Assim como ele chamou Abraão pelo nome. Assim como ele chamou muitos outros personagens pelo nome. Ele para e chama Zaqueu pelo nome e diz, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você percebe a diferença? Muita gente nos evangelhos, é só você ler, que disse, Senhor, eu te convido para o Senhor ir no banquete na minha casa. Senhor, o Senhor pode na minha casa colocar a mão na minha filha para que ela viva? Senhor, eu estou fazendo um jantar, o Senhor pode ir lá em casa? Muita gente convidou Jesus, mas nesse caso aqui, Jesus se convidou a ir à casa de Zaqueu. Ele disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E isso aqui, quando chega no capítulo 19, verso de número 9, diz assim, ó, e disse-lhe Jesus,
Hoje veio salvação a esta casa. Sabe o que é isso? Isso é um trocadilho. Por quê? Porque o nome Yeshua, que é Jesus, significa o quê? Salvação. Quando Jesus se convida para ir à casa dele, ele está dizendo, a salvação está entrando na sua casa. Por isso que no verso 9 vai dizer exatamente isso. Hoje veio salvação a esta casa. E quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, acontece de fato a salvação, a conversão. Por quê? Aí você entende que Zaqueu, ele não era ladrão. Zaqueu, ele não roubava. Por quê? Ele diz, hoje eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Ele já deu metade. Isso indica uma generosidade em extremo. E, em segundo lugar, ele disse, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu tenho roubado alguém, que me apareça aqui porque eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu está dizendo, eu não estou andando pela lei, porque a lei diz que eu tenho que restituir apenas 20%. Mas Zaqueu, ele está indo acima da lei. Zaqueu está indo além da lei. A lei disse, se alguém roubar, tem que pagar 20%. Mas Zaqueu disse, se eu roubei, eu não pago só 20% não, eu pago 40%. Então isso aqui já mostra que Zaqueu, ele não era ladrão. Porque imagina, Zaqueu ia ficar pobre. Se Zaqueu de fato roubasse, e ele fala isso, provavelmente na casa de Zaqueu tinha muita gente. Se ele lança uma palavra dessa, se em alguma coisa eu tenho defraudado, roubado alguém, que me apareça porque eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu ia ficar pobre, porque ia aparecer muita gente que Zaqueu havia roubado. Mas como não apareceu ninguém, o texto não mostra, isso é algo claro no texto, que Zaqueu não era ladrão, que Zaqueu não roubava, assim como hoje, tanto na polícia quanto na política, existem pessoas que são honestas. Quando você olha para os órgãos competentes hoje, você vê que no meio de todos eles tem gente bom e tem gente ruim. E Zaqueu era alguém que era bom, por isso o nome dele significava puro. Então, existem muitas lições aqui e eu quero trazer apenas essas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. E se você tem algumas outras lições que você enxerga dentro do texto, eu queria saber de você também. Coloque aí nos comentários para eu aprender junto com você, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua vida e a vida de sua família. E eu espero você no próximo vídeo.